TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Sexta-feira chegou, hein? Sextou para todo mundo, Sextou. Viu? Olá, Jorge. Olá, bom dia. Bom dia. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua reclamação. Viu alguma coisa? Manda pra gente. Tem algum imbróglio aí na sua cidade? Manda pra gente também, conta pra gente como está a sua rua, seu bairro, a sua cidade, quais são os nossos canais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com e é claro, o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato, DDD 24, telefone é o 99323 1675, manda sua mensagem, participa aqui conosco, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu meio esquisito. O céu estava esquisito e muito vento. Você vê ali no fundinho o céu azul, muitas nuvens carregadas, mas estava ventando muito. Será Quando que venta muito, vira, não vira? Eu acho que vira. A gente vai saber na previsão, né? Geralmente quando começa assim é porque o tempo vai virar justamente no fim de semana. Pois é. Que o pessoal tem para passear, parece que o tempo vai virar. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 9 de maio. Estado do Rio inaugura um dos mais modernos complexos de treinamento de combate a incêndios do país. Dia das Mães terá a movimentação financeira de 352 milhões de reais. Nomeados pelo Ministério da Gestão têm 30 dias para tomar posse. Benefícios sociais garantem rendimento médio recorde de R$ 836 em 2024. Ministério Público do Estado publica uma manifestação sobre registros de movimentação de terra próximas ao túnel Travasor em Petrópolis. E mais de 18 mil petropolitanos já foram imunizados contra a influenza. E você vai ver também, alergologista explica como se prevenir das doenças típicas do outono. Agora no Correio Serrano na TV. A gente chega, claro, sempre com muita informação, a gente vai direto lá para o nosso Correio da Manhã, Correio Petropolitano. A capa, a primeira página, né, é a mesma para todos, a gente não poderia deixar de mostrar e falar um pouquinho sobre aí, né, o Papa eleito, Habemus Papa, né, foi ontem, então, dia 8, o novo Papa escolhido pela Igreja Católica, Leão XIV, está aqui embaixo a matéria completa, um especial na página 8 para você conferir tudo falando sobre a Igreja Católica, a escolha do Papa, é o primeiro Papa nascido, né, nos Estados Unidos que foi eleito, então tem todo um simbolismo, tudo porque você olha, claro, lá na nossa página 9 falando um pouquinho sobre esse Papa, esse novo Papa, que é o Papa 8, Leão. né? Página 8. Página 8, página 8, que é o Papa Leão XIV. Então, confere lá, dá uma olhadinha, a reportagem é extensa, tem muita coisa para você conferir, viu? Mas a gente tem muito a falar, muita notícia para te dar também, viu? Não é isso? No Rio, principalmente, bastante coisa aí acontecendo. Pois é, o governo do estado do Rio inaugurou nesta quarta-feira um dos mais modernos complexos de treinamento de combate a incêndios urbanos no Brasil. A Cidade do Fogo do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio tem cerca de 1.500 metros quadrados de área construída e é composta por 5 fases que reproduzem situações reais de incêndios em edificações, como residências, estabelecimentos comerciais, túneis e até garagens em subsolo. Fruto de um investimento do governo do estado da ordem de R$ 5 milhões,
O equipamento foi projetado para oferecer uma ampla variedade de atividades e exercícios. A queima controlada permite que os militares observem o comportamento do fogo e da fumaça, entendam o desenvolvimento dos incêndios e vivenciem chamas reais, a fim de efetuar a melhor gestão de recursos no combate ao incêndio. A Cidade do Fogo funciona como um conjunto de salas de aula em forma de simuladores de desenvolvimento de incêndio que podem atingir temperaturas superiores a 600 graus Celsius. Os simuladores colocam os militares dentro da cena o mais próximo possível de um incêndio real, tudo isso sob supervisão, controle e segurança dos instrutores treinados e certificados. Estamos diante de verdadeiros simuladores de incêndio que nos permitem o treinamento e a capacitação com segurança. As estruturas montadas a partir de containers marítimos adaptados ficam localizadas no Complexo de Ensino e Instrução Coronel Sarmento, em Guadalupe. Cada espaço tem um tamanho, uma característica e uma finalidade diferente. Dentro dos equipamentos, os militares são colocados à prova em situações de pouca visibilidade com muito calor e fumaça. Simulando situações reais de combate a incêndio urbano. Os exercícios propostos envolvem observação e ataque às camadas de gases, progressão em incêndio, passagem de portas, ventilação tática, busca e resgate de vítimas e combate às chamas. Os alunos poderão analisar o incêndio desde o seu início até o ápice e montar linhas de atuação, inclusive em cenários desafiadores, com múltiplos cômodos e pavimentos. Ainda tem mais, né, para a gente falar aqui, porque tem as obras para a conclusão da nova sede do Museu de Imagem e do Som de Copacabana. Já está se arrastando há alguns anos, viu? Realizadas pelo governo do estado. Avançam mais a um passo com a chegada aí dos primeiros equipamentos para implementação aí do sistema de climatização. Os aparelhos de ar-condicionado foram aí içados com o auxílio de 2 caminhões guindastes com capacidade para transportar 110 toneladas. A gente confere agora também. Conduzida pelo governo do estado, em parceria com a Secretaria de Cultura, segue uma proposta. Essa nova fase das intervenções foi acompanhada por técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas e operários do consórcio Copacabana, que venceu a licitação para as obras internas do Museu de Imagem e do Som de Copacabana. As obras internas, que incluem a conclusão de projetos de acústica, iluminação, redes, hidráulica e elétrica, sistema de ar-condicionado, pressurização de escadas, sistema de incêndio e paisagismo, têm investimento de 74 milhões de reais. As obras na área externa foram iniciadas em 11 de abril e envolvem a complementação e revitalização das fachadas, incluindo elementos metálicos e vidros da nova sede do museu. O investimento é de 12 milhões de reais. A construção da nova sede, conduzida pelo governo do estado em parceria com a Secretaria de Cultura, segue uma proposta inovadora e moderna. O museu ainda contará com uma boate, cine-teatro, café, restaurante panorâmico e um cinema a céu aberto no terraço. A acessibilidade será uma prioridade, com audioguias em 3 idiomas e maquetes táteis. E por falar em museu, a gente vai dar uma notícia do Museu Imperial aqui de Petrópolis, por isso a gente vai lá para o Correio Petropolitano, nossa página 12, porque portões do Museu Imperial fechados por servidores, melhores condições de trabalho foi um dos pontos principais. Então, ontem, o Museu Imperial, bem aqui no centro da cidade, já amanheceu de portas fechadas devido à paralisação promovida pelos servidores federais da cultura, filiados aí ao Ministério da Cultura. Os colaboradores se organizaram pedindo a implementação do plano de carreira de cultura, reivindicando melhores condições de trabalho e adequação do orçamento para manutenção e aprimoramento dos serviços. Então, se você gostaria de visitar o Museu Imperial, fique sabendo que eles estão em greve, as portas estão fechadas. E se você tem algum conhecido que vem para Petrópolis, isso é que é ruim, né? A pessoa vem visitar Petrópolis achando que vai visitar o Museu Imperial e chega aqui, os portões estão fechados. Então, os portões estão fechados até para aquele passeiozinho que geralmente as pessoas fazem, né? Isso. Então, eles paralisaram as atividades em apoio à greve nacional da cultura. Pois é, foi iniciada lá em abril.
essa greve? Pode ser que abra as portas, porque assim, se foi iniciado em abril, pode ser que até hoje abra, mas acho difícil. Enfim, veremos como ficará agora. Vamos seguir? Porque olha só, nessa quinta-feira a Polícia Civil realizou uma operação nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. A ação teve como objetivo principal combater o crime organizado e frear o avanço territorial de uma facção criminosa no interior do estado. A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o DRE, que cumpriram 39 mandados de busca e apreensão. Ao todo, 8 pessoas foram presas e uma arma e munições foram apreendidas. Segundo as autoridades, as investigações tiveram início em 2023, após a prisão de 2 criminosos com uma grande quantidade de drogas em envolvimento com a facção investigada. A partir daí, os agentes conseguiram evidenciar a relação de narcotraficantes na expansão territorial. Na quinta-feira, também foi realizada pela Polícia Civil a Operação Atos, no município de Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A operação teve como objetivo combater o crime organizado. Na ocasião, 10 integrantes de facções criminosas foram presos. E em março de 2025, a produção industrial nacional cresceu 1,2% frente a fevereiro na série com ajuste sazonal. Em relação a março de 2024, na série sem ajuste, houve crescimento de 3,1%. 10ª taxa positiva consecutiva e a mais intensa desde outubro de 2024. O acumulado no ano foi de 1,9% e nos últimos 12 meses chegou a 3,1%. 3 das 4 grandes categorias econômicas e 16 dos 26 ramos industriais pesquisados mostraram expansão na produção de fevereiro para março de 2025. Entre as atividades, os crescimentos mais importantes foram produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com uma alta de 3,4%, indústrias extrativas 2,8% e produtos farmacêuticos e farmacêuticos com 13,7%. Vai destacar que com esses resultados o setor industrial se encontra 2,8% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, mas ainda está 14,4% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Vale destacar também as contribuições positivas registradas pelos setores de confecção de artigos do vestiário e acessórios, de móveis, de máquinas e equipamentos, produtos diversos e de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos. Por outro lado, 9 atividades apresentaram quedas, entre elas a indústria de produtos químicos e produtos farmacêuticos, que resultaram em um maior impacto para a população. Na comparação com março do ano anterior, o setor industrial expandiu 3,1% em março de 2025, com resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas, 18 dos 25 ramos, 55 dos 80 grupos e 55,4% dos 789 produtos pesquisados. Contudo, torna-se importante destacar que no índice mensal desse mês verifica-se a influência do efeito calendário, já que março de 2025 teve um dia útil a menos do que igual mês do ano anterior. Porém, observa-se uma base de comparação menos elevada do que a registrada em meses anteriores. Em 12 meses, os principais crescimentos foram da indústria farmacêutica, que cresceu 11,7%, metalurgia 5,3% e produtos derivados do petróleo 1,7%. Pois é, pessoal. Tá aí. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Dia das Mães terá movimentação financeira de 352 milhões de reais. Olha que bacana. Hein? Bastante. Parece que vai movimentar o comércio. Hoje, eu vindo para cá, não sei se você viu, a loja Americana já estava aberta, gente. Já estava aberta, Antes das 7 horas da manhã, a loja Americana já estava aberta. Já estava aberta. Isso eu percebi realmente. Isso aí é para movimentação, né, gente? Mas não era só a Americana, não. Tá lá para baixo tinha umas lojas também abertas. Eu não reparei quais, mas tinha portas. É o último dia útil, né? Antes ali do Dia das Mães, muita gente, muita movimentação abriram mais cedo. E olha, tem o Correio Esportivo também. A gente vai ver o que teve de notícia durante a semana aí, nesse intervalo entre quarta e quinta, e o que vem para o final de semana, viu? Com os nossos craques aí do Correio Esportivo. Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o Dia das Mães vai ser celebrado no próximo domingo e a data deve movimentar cerca de 352 milhões de reais na economia do estado do Rio. Os números foram levantados pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises e em Petrópolis as expectativas para as vendas do comércio local são altas. O Dia das Mães é uma data especial. Demonstrar afeto para a figura materna é algo que todos desejam fazer. E para a data, o presente é o principal. A mãe não tem valor, né? A gente vai ver no momento certo ali o que dá. Tem que dar presente, né? Mãe merece não só o presente, né? Merece respeito, carinho, valorização dos filhos. A gente sabe que nem todo mundo acaba fazendo isso pelas suas mães, mas eu vou priorizar a minha como sempre priorizo. E não só o presente material, né? Mas o carinho, a presença. Acho que isso que importa. Segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, 72,6% dos entrevistados preferem lojas físicas e shoppings na hora de escolher onde comprar, enquanto que apenas 16,8% preferem comprar online. Entre as escolhas mais comuns de presentes estão roupas, cosméticos e perfumes, bolsas, calçados e outros acessórios.
Além do significado emocional, a data também é importante para o comércio, com o movimento aumentando devido à procura de presentes. Os dados do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises também mostram que o Dia das Mães deve movimentar 352 milhões de reais no estado. Em 2024, 353 milhões de reais foram injetados na economia fluminense no mesmo período. E a expectativa do comerciante local é alta. O Ricardo trabalha em uma loja de calçados no centro de Petrópolis e destaca que as expectativas com as vendas são altas. A expectativa é grande, né? Na verdade, é o nosso segundo Natal, né? Semana do Dia das Mães, então expectativa de vender bastante bota, sapatinho fechado, né? Sapatilha, que tem uma procura também enorme. A Tassiana trabalha em uma loja de cosméticos e ela destaca que os perfumes estão entre os presentes mais procurados para o Dia das Mães. A procura ela tá grande sim, tá? Até mesmo por causa dos kits, o pessoal quer aproveitar, né, essas promoções, tanto de sabonete, tem kit de perfumaria, para presentear as mães. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, também afirmou que a data é uma oportunidade de aquecer o comércio local e reforçou ainda a importância da data para o varejo, que fica atrás apenas do Natal nas vendas. E olha só, o valor dos rendimentos por meio de programas sociais como Bolsa Família e o benefício de prestação continuada cresceu 72,7% entre 2019 e 2024. O valor médio de R$ 836 é o maior desde 2012, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nessa última quarta-feira. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua investiga regularmente informações sobre os rendimentos das pessoas residentes no Brasil. A pesquisa considera os rendimentos do trabalho, de programas sociais, aposentadoria, pensões e de outras fontes de renda como aluguéis, aplicações financeiras e bolsas de estudo. Neste ano, os rendimentos provenientes de programas sociais, que nos anos anteriores faziam parte da categoria outros, passaram a ser divulgados de forma separada. Os dados mostram que os programas sociais garantem rendimentos a 9,2% da população, o que equivale a mais de 20 milhões de pessoas. O percentual é superior ao registrado em 2019, antes da pandemia, e aos 8,6% de 2023. Os valores também aumentaram. Em 2024, o valor médio dos rendimentos de programas sociais do governo era R$ 836. Esse valor foi o maior da série histórica, que começou em 2012. A maior fatia desse rendimento, 74,9%, vem do trabalho. Os programas sociais representam 3,8% do rendimento domiciliar, em média. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nas competições da Conmebol, a Libertadores e a Sul-Americana e, é claro, a Liga dos Campeões da Europa. Começamos com o Botafogo, que venceu o Carabobo fora de casa por 2-1 pela Libertadores. Com a vitória, o Glorioso chegou a 6 pontos e está na terceira posição do grupo. Toledo, uma vitória importante para o Botafogo, jogando fora de casa, jogando lá na Venezuela, porém mais um jogo ruim, uma qualidade técnica realmente bem abaixo. Eu acho que o importante nesses jogos de Libertadores muitas vezes não é nem jogar bem. É igual o Botafogo, jogou mal, mas acabou que saiu com os 3 pontos. Saiu com os 3 pontos. Foi no detalhe, foi no finalzinho, foi sofrido, mas na Libertadores cada pontinho é muito importante. Sem dúvida nenhuma, jogando fora de casa, às vezes num gramado que é ruim, que não consegue, você não consegue praticar de verdade o futebol, mas o Botafogo, apesar de ter jogado mal, está conseguindo se manter ali. Começou muito mal, na Libertadores, a gente não pode negar isso, só está na terceira posição do grupo com 6 pontos, porém, pelo menos fez o dever fora de casa. Geralmente a gente fala de fazer o dever de casa quando ganha jogando no próprio estádio, mas dessa vez fez o dever fora de casa e, apesar de não ter sido ótimo, conseguiu a vitória. Acho que o Botafogo pode até encaminhar uma classificação na próxima rodada. Que você acha do Botafogo classificar? Eu acho que o Botafogo tem chances de classificar realmente, apesar de ter tido o início bem fraco. Eu acho que o time do Botafogo é bom e ainda tem chances de se classificar sim,
principalmente depois dessa vitória fora de casa. Também pela Liberta, o Flamengo empatou por 1-1 com o Central Córdoba, jogando fora de casa. O rubro-negro chegou a 5 pontos e também se encontra na terceira colocação do seu grupo. O Flamengo jogou muito mal, uma quantidade absurda de erros de passe, algo que a gente não está acostumado em ver em jogos do Flamengo. E, inclusive, não é um jogo que o Flamengo podia perder esses 2 pontos. O Flamengo já perdeu partida dentro de casa, o Flamengo está numa situação muito complicada. E é bem diferente do Botafogo. O Botafogo jogou mal e venceu, o Flamengo jogou mal e não conseguiu somar os 3 pontos. Está ali 1 pontinho atrás do Botafogo, mas eu acho que o Flamengo está querendo se enrolar e não acho provável. Eu ainda acho que o Flamengo se classifica pelo menos em 2º lugar. Mas a chance do Flamengo cair para uma Sul-Americana está se tornando uma realidade. Assim, a gente já comentou em algumas edições aqui do Correio Esportivo. A diretoria do Flamengo não colocou a Libertadores como prioridade. Isso, na minha visão, é um pouco contestável. Colocou Brasileirão, Brasileirão, Libertadores e a Copa do Brasil na ordem de prioridade. Na minha visão, isso é um pouco errado, que a gente sabe. Libertadores é uma competição muito importante. O Flamengo é um dos maiores vencedores, inclusive, dos times brasileiros, com 3 títulos. E é claro, a Libertadores, para o torcedor, é sempre o mais importante. Sem dúvida nenhuma, a Libertadores realmente tem aquele gosto diferente, até chamam a glória eterna, e só de você ver a quantidade de títulos que o Flamengo está empatado junto com o Palmeiras, São Paulo, se eu não me engano, e são os times que têm 3 títulos, e Brasileirão o Flamengo tem não sei quantos, o Palmeiras tem 10, então só de você ver essa diferença da quantidade de títulos para os times que são muito grandes, realmente você vê que é um gostinho diferente. A Libertadores tem essa energia diferente. Além de classificar para o Mundial e também para o próximo Super Mundial, que é daqui a 4 anos. Isso é muito importante também, principalmente para o torcedor. Né? Exatamente. E a gente tem que falar, até citar o Super Mundial, que Palmeiras, até o Palmeiras vai jogar, mas citando os times cariocas, Botafogo, Fluminense e Flamengo vão jogar o Super Mundial, e se a gente vê que eles não conseguem ganhar dos times que são mais fracos da América do Sul, imagina o que vai acontecer no Super Mundial. Realmente o alerta tem que ligar. Não é uma competição que tem que ser priorizada, vamos ser muito sinceros, porque o nível é muito diferente, porém ninguém quer passar vergonha. Mas é claro, vai ser muito entretenimento pra gente, a gente vai trazer muita coisa boa nessa reta aí de Super Mundial. Sem dúvida nenhuma, vai ter que ter uma cobertura, porque é algo bem diferente, a gente nunca viu, vamos ser sinceros. E voltando ao Libertadores rapidinho, só para finalizar do Flamengo, o Flamengo agora tem 2 jogos dentro de casa no Maracanã e tem obrigação de ganhar os 2 para poder classificar em 2º. Exatamente, o Flamengo realmente tem que ganhar esses jogos para conseguir essa classificação. Mas a gente já falou muito de Libertadores, temos que falar da Sul-Americana também. Partindo para a Sul, o Vasco foi goleado fora de casa na Venezuela. O Cruz Maltino perdeu por 4-1 para o Puerto Cabello e estacionou na 2ª colocação do grupo com apenas 5 pontos. Toledo, na última edição a gente falou um pouco sobre Palmeiras e Vasco, que eu falei que foi um jogo patético do Vasco, porque o Vasco jogou bem e entregou o jogo. Aqui a gente tem outro jogo patético do Vasco, mas aí a situação é completamente diferente, porque o Vasco não teve a chance de ganhar o jogo em momento nenhum. O Vasco até conseguiu um empatezinho ali numa bola parada, mas foi uma partida patética, vergonhosa, apática. É até difícil de descrever esse jogo, é até difícil na verdade, é fácil de escrever. É difícil achar qualquer coisa boa, porque foi todo mundo mal. O time não tinha atitude nenhuma. E uma coisa, a gente volta a repetir, tem coisas que só acontecem com o Vasco. O Vasco conseguiu tomar um gol de cabeça de um jogador de 1,59 m. Isso é inacreditável. Que a gente tem o Lucas Piton, né, o lateral esquerdo, que eu pessoalmente gosto muito. Dormiu no lance. Dormiu no lance. Ele tenta tirar a bola que está vindo pelo alto com a perna, sendo que o jogador é mais baixo, estava na frente dele. É inacreditável. Parece até que é preguiça do jogador, de verdade mesmo. Parece que é piada, parece que é um negócio inacreditável. O Vasco com o Carille não jogava bem, aí mudou o técnico. Não mudou o técnico necessariamente. Sem o Carille, joga mal. Tá com o Felipe Maestro agora, que é técnico interino, que é dirigente do Vasco. Uma situação meio complicada, inclusive, falando, né? A gente tem que falar que é meio complicada, demora para o Vasco conseguir um técnico. Aí vai contra o Palmeiras, o Vasco surge. Joga bem. O Vasco joga bem, mas dá aquele vacilo, porém jogou bem. Aí você pensa, jogou bem contra o Palmeiras.
contra o Puerto Cabello vai pelo menos ganhar, vai empatar na realidade, né, jogando fora de casa. Mas aí tem uma atuação desse nível, esperando... Só perdeu como foi humilhado. Exatamente, foi o primeiro time brasileiro na história a tomar 4 gols de um time venezuelano, que realmente não tá nem no top 3 aqui de campeonatos da América do Sul. Mas é isso, agora tem que ver o que vai acontecer com o Vasco, se realmente vai contratar o Fernando Diniz, se alguém vai querer assumir essa bomba, porque o negócio está difícil. O Verratti, que é o capitão do time, o artilheiro aqui do Brasil, continua sendo artilheiro aqui do Brasil nessa temporada, falou que realmente é uma atitude vergonhosa e não tem como não concordar com ele. Mas... Vamos falar agora sobre o Fluminense, que é o único carioca que não jogou, é o único que pode salvar, porque... Meu Deus do céu, todo mundo jogando mal, o Fluminense acho que tem um pouquinho de mais esperança. Exatamente. E o Fluminense, que é o único carioca de que não falamos, ainda não jogou. O tricolor vai até a Bolívia para jogar contra o GV San José, às 9h30 da noite desta quinta-feira. Toledo, a gente já falou muito aqui de futebol sul-americano, a gente tem expectativa para esse jogo do Fluminense, que eu acho que o Fluminense vai vencer, é o que está jogando melhorzinho aqui. O Flamengo também estava bem, mas até esse jogo. Só que aí agora a gente vai partir para outro mundo. A gente vai partir lá para a Europa, vamos falar de Champions League. Um futebol que dá vontade de assistir. Que eu acho que é o futebol. O que a gente está vendo aqui é uma migalha e realmente a gente tem uma diferença grande, tem gente que contesta essa diferença, mas você vê nos jogos dessa semana, você vê uma Libertadores, uma Sul-Americana, que teoricamente, né, seria o auge desse futebol sul-americano, e você vendo a Champions League, que é o auge do futebol europeu, são dois mundos muito diferentes. E a gente tem que começar invertido. A gente vai começar primeiro com um jogo que teve na quarta-feira, que foi PSG e Arsenal. Vamos falar primeiro de PSG 2, Arsenal 1. Os franceses confirmaram o resultado da ida e eliminaram os ingleses jogando na França em um confronto que acabou em 3-1. Agora o time parisiense vai para a sua segunda final de Champions na história em busca do primeiro título. Toledo, tivemos um bom jogo, um jogo que sinceramente não teve tanta emoção assim, porque o PSG já tinha ganhado primeiro de 1-0 jogando lá na Inglaterra, só que aí o PSG já estava lá, já tinha o resultado na mão, mas ainda assim jogou um futebol mais ofensivo. A grande parte do jogo, inclusive, parecia que o PSG que estava buscando o resultado, que o Arsenal parece que não entendeu. Me decepcionou muito. Não entendeu a urgência do jogo. A gente esperava que o Arsenal ia partir para cima, a gente estava até comentando, só que o Arsenal não entendeu o que estava acontecendo, até tá perdendo de 2-0. Aí o Arsenal deu uma leve acordada ali, fez um gol com Saka. Os gols do PSG, inclusive, foram marcados pelo Fabian Ruiz, que fez um golaço de fora da área. Um chute que dificilmente... Ou tu acerta, ou você faz... Não, ou você erra muito feio, ou você faz um golaço. Exatamente. E depois o Hakimi, que é lateral direito, também fez um gol muito bonito. Um gol de centroavante, eu até diria. Que ele gira... Tava lá no meio da área fazendo sei lá o quê. Exatamente, ele vai muito bem. E a gente tem que até destacar isso. O PSG, que estava ganhando o jogo já de 1-0, tinha ganhado o primeiro jogo, tinha um lateral direito dentro da área, e o Arsenal, que precisava do resultado, estava jogando um futebol que não tentava de verdade, não deu para entender nada. Porém, o PSG se classificou com mérito para a final. Com certeza. E inclusive, na minha visão, o Arsenal até me decepcionou um pouco nesse jogo, principalmente esse de volta. O Arsenal, o Arteta, inclusive, na verdade, ele mexeu muito mal no time, na minha visão. Ele tirou o Martinelli, que estava muito bem no jogo brasileiro, e trocou 6 por meia dúzia em praticamente todas as substituições. O Arsenal vem sofrendo com desfalque por lesão a temporada inteira, assim, praticamente, não tinha muito centroavante. O Merino, que é segundo volante, estava jogando de centroavante, não estava fazendo um bom jogo. Mas o Arteta mexeu muito mal e parecia que, realmente, o PSG que estava precisando do resultado foi uma classificação tranquila. Exatamente, chegou até o ponto que o PSG tirou um lateral para botar atacante e o Arsenal seguia fazendo a substituição, trocando volante por volante. O Nwaneri, que é um jogador bem jovem, um jogador inglês que está sendo uma promessa lá no Arsenal, nem foi pro jogo. Sinceramente, não deu para entender. Poderia ter sido um jogão, foi um bom jogo, não vamos dizer que foi um jogo ruim. É que a gente está muito mal acostumado em ver esses jogos de Libertadores Sul-Americano. A gente vê esses jogos lá da Champions League, qualquer jogo é muito bom. Não, e a gente tem que falar ainda que foi decepção, principalmente pelo motivo da gente ter invertido esse jogo. Porque a gente falou primeiro do jogo que aconteceu na quarta para falar depois da terça. Porque o nível dos dois foi muito diferente. Que a gente tem que comentar agora sobre Inter de Milão e Barcelona,
que vamos até esperar, vamos deixar o Toledo falar aqui e depois a gente comenta sobre. E falando em jogão, na outra semifinal, a Inter de Milão se classificou após eliminar o Barcelona em um confronto épico e que acabou no placar agregado de 7-6. A chamada Batalha de Milão, que foi disputada no estádio San Siro, terminou em 4-3, com 2 viradas e muita emoção. Agora a Inter vai para a final contra o PSG, em busca do 4º título da principal competição de clubes do mundo. Toledo, eu acho que quem assistiu esse jogo viu um dos melhores jogos que já foi disputado na história do futebol. Foi assim, um negócio surreal. Eu, pessoalmente, não tinha conseguido assistir o jogo da ida, que foi o 3-3, eu pensei, caramba, perdi um jogão e agora já não tem mais o que fazer. Perdi o jogo e perdi uma oportunidade de ver uma ótima partida. Mas essa segunda, o jogo da volta que foi disputado na Itália, superou. Foi um negócio assim, inacreditável. Eu consegui ver os 2 jogos, que privilégio, que, cara, entretenimento garantido, não dá vontade de piscar assistindo os jogos, sinceramente. E assim, até um resultado que até me surpreende. A Inter de Milão, claro, vem jogando muito bem, tanto que já até jogou outra final de Champions há uns 2 anos, contra o Manchester City, acabou que perdeu. Mas assim, a Inter vem jogando muito bem, era uma defesa que vinha sofrendo muitos poucos gols. Tomou bastante gol? Tomou, mas classificou e está na final. Inclusive, tem muita chance de ser campeã, principalmente contra um PSG. Eu acho que vai ser um jogo até de opostos, assim. Vai ser, eu acho que a gente pode comparar com Bayern de Munique e PSG. E PSG não, e Inter de Milão. E realmente, dá pra se dizer que esse jogo foi eu vi um comentário falando disso, que foi uma ode do futebol. Esse jogo é a síntese do que o futebol era pra ser. Foram 2 times que partiram em busca do resultado a todo momento. O primeiro jogo já tinha sido 3-3 e ainda assim os 2 times foram em busca do resultado. A Inter de Milão repetiu o que tinha feito na ida, abriu 2-0 e terminou o primeiro tempo 2-0 dessa vez. Aí parecia, nossa, realmente a Inter de Milão vai ser superior e vai ganhar o jogo. Só que aí o Barcelona vira o jogo, tem até, se eu não me engano, aos 43 do segundo tempo, o Rafinha, que não estava indo muito bem na partida, faz o gol que parecia que era o gol da classificação. E o gol que botava ele, muito na frente dos outros, inclusive na busca pelo melhor do mundo. Só que aí, um zagueiro de 37 anos vai para a área, um zagueiro que praticamente jogou a carreira toda em clube de um nível menor, ele vai para a área, faz um gol de centroavante, empata o jogo 3-3 e na prorrogação a Inter de Milão consegue virar de novo o resultado. Assim, é um dos jogos que mostra por que o futebol é o futebol e por que tanta gente ama esse esporte. Com certeza. E as suas expectativas para a final, Hugo? Toledo, sinceramente, essa final pode acontecer qualquer coisa, que essa Champions League já entregou muito. Eu acho que a Inter de Milão chega como favorito, porque é o time que consegue equilibrar o futebol ofensivo com o defensivo, porque tem uma defesa muito sólida e ainda assim conseguiu fazer 4 gols no Barcelona, mas o PSG também vem muito bem. Eu acho que o PSG é o favorito, porém a Inter de Milão é um time muito mais experiente. Eu acho que eles vão pro jogo muito mais tranquilos, porque para a maioria do PSG vai ser um jogo assim, um jogo da vida, provavelmente, para a Inter de Milão também, é claro, mas assim, tem jogadores muito mais experientes que vão saber jogar uma final, eu acho que isso pode fazer total a diferença. E a final é no dia 31 de maio. Exatamente, importante destacar, esse jogo é imperdível, eu diria. No dia 31 de maio não tem mais nada que importa, é a final da Champions. E destacar também que Inter de Milão e PSG se classificaram, vão fazer uma final muito interessante, porque se o PSG ganhar é o primeiro título da história deles, e a Inter de Milão não ganha um título de Champions desde 2010, mas também se o Barcelona ou o Arsenal tivessem se classificado, também ia ser um resultado muito diferente. Com certeza. São times que não estão tão acostumados, não estão recentemente, que eu estou dizendo, não estão chegando a muitas finais ou ganhando grandes títulos, ganhando Champions, vamos ser sinceros. O Barcelona, a última vez que ganhou foi em 2015. Exatamente, o Arsenal também nunca ganhou. Então, realmente, é uma Champions que está sendo muito diferente e eu acho até legal, porque o Real Madrid, um grande time, é o maior time do mundo e está sempre lá, mas é interessante também ver esses resultados diferentes. Com certeza. E assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. Até a próxima edição. Um beijo. Até a próxima edição, trazendo as principais notícias do mundo dos esportes para vocês.
Tá aí as novidades e o que rolou no mundo do esporte até agora, viu? E o que vem agora pro final de semana. E você vai ver depois do intervalo que moradores relatam movimentações de terra próximo ao túnel extravasor em Petrópolis. E você vai ver também mais de 18 mil petropolitanos já foram imunizados contra a influenza. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e olha, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro publicou um manifesto sobre novos registros feitos por conta de moradores no entorno das obras do túnel extravasor, no bairro Quissamã, em Petrópolis. Segundo o documento enviado à Justiça, movimentações de terra, fissuras e um possível comprometimento estrutural do solo foram registrados no dia 24 de abril. Apesar disso, as obras de reparo já começaram a ser feitas na localidade pela Prefeitura de Petrópolis. A ação movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi registrada na 4ª Vara Civil de Petrópolis e teve início após relatos de moradores sobre problemas recorrentes de inundações e transbordamentos de esgoto, especialmente após o início das intervenções no túnel extravasor em Petrópolis. Quem vive na região afirma ainda que também foram registradas movimentações de terra, fissuras e um possível comprometimento estrutural do solo próximo a uma casa na rua Palatinto, no bairro Itamaraty. Tamara mora há 3 anos no imóvel que foi prejudicado. Eu ia começar a trabalhar com ele e reestruturar ele. Aí o pessoal que trabalha comigo veio aqui para poder fazer, né? E quando a gente começou a escavação, a gente descobriu, né, o pior, né? Que ali embaixo estava tudo oco, igual essa rua inteira ficou. Logo que percebeu os problemas na estrutura da casa, Tamara passou a ter medo da possibilidade de uma tragédia no local. Um perigo,
Aí a gente, graças a Deus, né, o pessoal aqui da rua, né, eles têm uma associação, tem um pessoal que ele trabalha com isso, ele correu atrás juntamente comigo, fui na Defesa Civil correr atrás, eles vieram aqui, o governo, né, o pessoal do governo, a Secretaria de Obras, e eles começaram a obra. Aqui foi o local da ocorrência da denúncia do Ministério Público. A primeira parte das obras já foi concluída pela Prefeitura de Petrópolis e o buraco, inclusive, já foi tampado. Tamara destaca também o que foi feito no local até o momento. Quebraram ali, começaram a fazer a concretagem e agora falta fazer a parte de dentro para finalizar. Aí depois a gente vai continuar o muro. A moradora, que é engenheira, explicou quais serão os próximos passos da obra e disse que espera que até em 15 dias as ações sejam concluídas. Ele falou que tem que esperar o tempo de cura do concreto, que é verdade, né? A gente precisa esperar pelo menos 7 dias. Acredito eu que semana que vem eles devam voltar para finalizar. Agora já foi feita a maioria das coisas, né? Já precisar no máximo quebrar ali o meio e acabar de fazer a concretagem. Se realmente a gente fizer do jeito, acabar, né? Porque o começo já, graças a Deus, já foi realizado, eu fico mais tranquila, né? Só que é aquilo, não adianta só reparar a minha casa e ter outros problemas do lado, né? Hoje eu fiz a minha garagem, hoje eu sei que a minha garagem tá segura. E o restante do lado, como é que tá? Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado disse que ainda não foi notificada oficialmente sobre o assunto e informa que os eventos citados não têm nenhuma relação entre a obra de reforço estrutural realizada no túnel extravasor. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, antecipou a vacinação contra o vírus da influenza. A estratégia de vacinação começou no último dia 2 de abril, ou seja, 5 dias antes do que recomenda o Ministério da Saúde. E até o momento, mais de 18 mil petropolitanos já foram vacinados. O dia D de divulgação e mobilização nacional está marcado para acontecer no dia 10 de maio. A influenza é uma infecção respiratória viral aguda com alta transmissão. A vacina possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, o que reduz o agravamento da doença, internações e o número de óbitos. Este ano, a vacina contra a influenza passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. De acordo com a Secretaria de Saúde, Petrópolis adiantou a vacinação por ser uma cidade mais fria e agora ser a época que tem maior circulação do vírus, sendo importante a imunização, já que a vacina leva de 10 a 14 dias para adquirir imunidade. O município, inclusive, já aplicou mais de 18 mil doses da vacina contra a influenza. Milena Cronenberg, coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Petrópolis, destacou que é de extrema importância a vacinação. Reiteramos que é muito importante as pessoas se vacinarem, porque tem muitas pessoas ainda para se vacinar dentro do público-alvo. E aí nós temos 16 salas de vacina no município. Petropolitanos que sempre tomam a vacina contra a gripe também destacaram a importância da imunização. Melhor que tem, melhor coisa que inventaram. Que é bom, não deixa pegar gripe. Eu tomo desde os 60 anos e acho maravilhoso. Eu não tive... Se tive uma gripinha, foi bem atenuada. Bastante, né? Pra gente se prevenir, né? Do vírus que pode vir. Pra gente não pegar, não ficar tão resfriado, né? Solange disse que começou a tomar vacina anualmente há pouco tempo e desde então ainda não teve nenhuma gripe forte. Eu tomo de uns 4, 5 anos pra cá, eu acho importante, porque depois que eu passei a tomar, aí a minha experiência própria, né? Eu praticamente não peguei mais gripe, entendeu? Quando eu pego é uma vez e suave. A coordenadora destaca também que até o momento o número de casos de influenza em Petrópolis é baixo, mas em contrapartida, os municípios ao redor estão com o aumento da doença. Aqui em Petrópolis, nós tivemos até o momento 2 casos, um de influenza A e um de influenza B. Mas sabemos que os municípios próximos estão com aumento do número de casos. Então, como as pessoas podem precisar viajar, nosso município é turístico, recebe muitos visitantes, então é muito importante nós estarmos vacinados. Durante todo o ano, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro monitora os casos mais graves que crescem especialmente no inverno, com maior transmissão do vírus. Em 2025, até o dia 29 de abril, foram registrados 242 casos e 23 óbitos por síndrome respiratória aguda grave, por influenza A e B no estado do Rio de Janeiro. Para se imunizar, basta se deslocar a uma unidade básica de saúde e solicitar a vacina. A contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente a proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir as orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, o recomendado é adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.
Pois aí, olha só, a Companhia Águas do Imperador vai realizar até o dia 31 de maio uma campanha em celebração ao mês das mães. A ação tem como objetivo a quitação de débitos. Até o dia 31 de maio, o cliente vai poder negociar débitos pendentes com até 65% de desconto. Além disso, os pagamentos têm isenção de juros, multas e podem ser realizados em até 21 vezes no cartão de crédito, com juros da operadora. Alguns consumidores vão poder solicitar a retomada do abastecimento de água com isenção da taxa. Para negociar, é possível acessar a agência virtual da concessionária no site aguasdoimperador.com.br. Também é possível acessar o aplicativo Clientes Águas ou ir até a loja de atendimento, na Rua Irmãos D'Angelo, número 52, no centro de Petrópolis. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Pois é, e a mudança de estação traz à tona diversas doenças que são típicas do outono. Por isso, a gente entrevistou um alergologista que apontou as melhores maneiras de se prevenir contra essas doenças e também quais são os grupos de pessoas que devem ter mais cuidado durante esse período. Com a chegada do outono e grande mudança nas temperaturas, as doenças respiratórias tendem a se tornar mais frequentes. Por isso, tomar alguns cuidados é fundamental. As doenças do outono são principalmente respiratórias. Viroses, infecções bacterianas, crises de asma, rinite, sinusite e as viroses em geral. Ele explica que o outono oferece mais risco em relação às doenças respiratórias, por conta da mudança brusca das temperaturas. O outono é uma estação mais problemática do que até o inverno, porque a mudança brusca de outono para inverno não é tão marcada como do verão para o outono. De acordo com o médico, é importante que a população tome medidas para se prevenir. Precauções que implicam em vacinação, vacina para gripe, pneumonia, vírus sincicial respiratório e, se a pessoa for alérgica, manter sua imunoterapia, suas vacinas de alergia em dia. Além da vacinação, o médico aponta ainda que se manter hidratado e adquirir hábitos saudáveis é importante para se preparar para o período. Além disso, é muito importante dar mais atenção às crianças e aos idosos, que são mais vulneráveis às doenças respiratórias. Devemos ter cuidado especialmente nos extremos da vida, as crianças pequenas e os idosos, que têm o seu sistema imunológico não tão bom quanto na fase adulta, dos 20 aos 50 anos, por exemplo. Pessoas que possuem algum tipo de comorbidade também precisam redobrar os cuidados, pois integram o chamado grupo de risco. Entre elas estão diabéticos, pessoas com colagenoses e que fazem tratamentos imunobiológicos. As pessoas tratadas ou com prevenção com vacinas, melhor a resposta da população em geral. Outro ponto importante é manter a vacinação em dia, porque neste período o sistema imunológico fica mais enfraquecido e requer maior atenção em relação às doenças típicas da estação. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta sexta-feira. Olha só, em Nova Friburgo, o dia será de sol e muitas nuvens no céu, principalmente à tarde. À noite, a quantidade de nuvens diminui e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 24 graus Celsius, passando aí por leve elevação na temperatura mínima. Em Teresópolis, o dia também será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. À noite, as nuvens se dissipam um pouco mais. Os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, o sextou também não será de chuva, viu? A previsão é de muitas nuvens no céu durante o dia e também à noite. A temperatura para a região é igual a Teresópolis, marcando mínima de 18 e também máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, a temperatura máxima volta a se aproximar dos 30 graus Celsius, marcando 28 graus. A mínima permanece em 20 graus. Assim como nas outras regiões, o dia não será de chuva, mas com grande acumulado de nuvens no céu. E agora, para finalizar,
Em Três Rios, a sexta-feira também será de muitas nuvens no céu o dia todo, com aberturas de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 21 e máxima de 30 graus Celsius. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite a sexta-feira e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Estamos nos aproximando novamente do fim de semana e para aproveitarmos da melhor forma possível, eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. Nesta terça-feira, dia 13, é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima. E por este motivo, o Trono de Fátima, um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, vai promover uma festa para celebrar este dia tão especial. O evento começa neste sábado e conta com barraquinhas de comidas, missa e procissão. A entrada é gratuita e livre para todo o público. E o grupo de teatro Clowns de Shakespeare vai estar presente no Sesc Nogueira este domingo com seu mais recente espetáculo, O Bu, O Que É Bom, Tem Que Continuar, a partir das 3 horas da tarde. A peça fez grande sucesso em todo o país e está de volta, viu? O melhor, com entrada franca. Já para quem prefere passar o fim de semana assistindo um bom filme e comendo aquela pipoca fresquinha, o Cinemax Estação está com grandes estreias e filmes de destaque, reunindo 8 filmes em cartaz, com estreias, pré-estreias e títulos já consolidados nas salas. Os destaques da semana são a estreia do suspense A Mulher no Jardim e a pré-estreia do aguardado Premonição 6, Laços de Sangue. Para garantir os ingressos e mais detalhes, é só acessar o site cinemax.com.br. Mas a nossa agenda também traz ótimas atrações para quem prefere sair à noite e dançar até o amanhecer, viu? No Texas, a festa que vai acontecer nesta sexta-feira a partir das 9 horas da noite conta com a famosa Urna do Caos, onde é possível falar o que quiser para quem quiser anonimamente, para comemorar a reinauguração da boate. Já no domingo, 11 de maio, é dia de muito pagode a partir das 6 horas da tarde. Os ingressos para esses e outros eventos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. Em Nova Friburgo, a exposição Pirilampos do Planeta ilumina o espaço ARP até o dia 12 de maio. A mostra é um convite ao encanto e à reflexão sobre o impacto dos resíduos plásticos no meio ambiente. O projeto já retirou do meio ambiente 1 tonelada de resíduos plásticos, tornando o que era lixo em uma colorida exposição. A entrada para visitar a mostra é gratuita e para todo o público. Ainda falando de Nova Friburgo, no próximo sábado, 10 de maio, o público vai poder participar de forma gratuita de 2 atividades promovidas pelo projeto Resistência Artística, na usina Exposição Nativa. A exposição fica aberta somente até o dia 24 de maio e você não pode perder essa rica oportunidade de refletir sobre a relação entre o ser humano e o meio ambiente. E para comemorar o Dia das Mães, neste domingo, o projeto Leiturinha encantará a criançada com uma leitura gratuita às 11 horas da manhã no Teatro Imperial. O livro escolhido é O Lenço de Cetim da Mamãe, que faz uma homenagem poética e carinhosa às alegrias cotidianas da vida em família. E também, em comemoração ao Dia das Mães, o Shopping Vilarejo está com uma programação gratuita que promete emocionar e movimentar o fim de semana em Itaipava. O evento promete reunir toda a família para atividades que promovem saúde, bem-estar e cultura. Tudo isso neste sábado a partir das 9 horas da manhã. E para finalizar a nossa agenda de hoje, também no dia 10 de maio, a Feira Parque Hermitage vai estar com uma programação especial de Dia das Mães, com muita gastronomia, artesanato, saúde, beleza e muito mais. Sem contar que você ainda pode adquirir o presente da sua mãe. A entrada da feira é gratuita e para todo o público. A nossa agenda cultural fica por aqui.
Tenham todos um ótimo fim de semana. E a gente fica por aqui, mas amanhã a gente tem o resumo da semana. Acompanhe a gente no sábado também. Um ótimo fim de semana. E segunda-feira tem o nosso telejornal ao vivo às 7h30. É, comigo, tá? Roberta tirar a folguinha. Eu vou estar de folga na segunda. Tchau, tchau, gente. Tchau, bom fim de semana. Fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã. Será que eles têm o jornal de ontem? Por quê? Eu só queria olhar o meu horóscopo, ver se estava certo. Ah, meu Deus. Felipe, não olhe agora, mas atrás de você tem um cara com potencial de nos lançar numa crise de depressão. Onde?